já deve ter ouvido falar sobre ansiedade. Aquela sensação normal, natural que todo mundo tem. Mas você já parou para pensar sobre o que é o transtorno de ansiedade? Aquela angústia, um sentimento potencializado de que tudo vai parar por ali. Vamos descobrir? Como será que os jovens estão vivendo em isolamento social com essa condição de transtorno de ansiedade? Se liga na reportagem especial. O termo ansiedade no dicionário designa mal-estar físico e psíquico, aflição e agonia. Um dos sintomas comuns também pode ser aquela perda do interesse das atividades diárias, aquele cansaço, aquela fadiga, não ter vontade de levantar da cama, perdendo vontade de trabalhar, aquele cansaço excessivo, ou muita insônia, aqueles pensamentos ruminantes ali de preocupações o dia inteiro. E o que é que vai acontecer? E muito medo também. Que gatilhos são esses que estão potencializando essas crises ansiosas para a gente tentar interferir em nível cognitivo e comportamental e oferecer uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. O que é que está sendo gatilho para mim? Por que está sendo gatilho para mim? Então isso precisa ser investigado para poder ser tratado e trabalhado. Começou com tremores no corpo, assim, nos músculos, tremendo, algumas partes do músculo começavam a tremer. E sensação de pressão baixa, só que não era pressão baixa, mas eu achava que minha pressão estava baixando toda hora, que eu sentia meio fraco, sei o que, querendo a vista embaçar e sensação de desmaio. Aí eu achava que era pressão baixa, mas não era. Aí ficava tomando sal, querendo levantar, só que acaba descontrolando a pressão e eu acaba sendo socorrido para a UPA, eu corria para lá, né? Que eu não conseguia controlar minhas emoções. Eu travava. Acontecia algo muito ruim comigo e eu travava, eu não conseguia, só sentia que eu estava passando muito mal, como se eu estivesse tendo um ataque cardíaco. Suava frio, tinha tontura, começava a ter muita vontade de vomitar, muita dor de cabeça, mas eu não sabia como agir, nem o que fazer, e muito menos como parar aquilo. Eu não tinha noção nenhuma de como parar. E foi aí que eu fui numa psicóloga. Esses sintomas fisiológicos não necessariamente precisam de uma ajuda de um especialista, porque isso a gente consegue tentar manejar no dia a dia com a meditação, com a respiração diafragmática, técnicas para meditar, para se tranquilizar. E isso a gente dispõe no YouTube, enfim, em diversas plataformas digitais que oferecem gratuitamente. O problema é quando isso afeta tanto que a gente precisa parar o que está fazendo, impacta no nosso desenvolvimento no trabalho, nos estudos, e a gente paralisa, não consegue mais lidar com isso. Aí sim é hora de buscar um especialista qualificado, né, que seria um psicólogo ou um psiquiatra, para tratar desses sintomas. Primeiramente, né, quando eu estou começando a ficar com crise de ansiedade, eu fico muito nervosa e se deixar, eu passo só o dia pensando naquilo que está me deixando ansiosa. Aí quando, né, nossa, não é isso, Laila, calma, precisa de tudo isso, respira. É solucionável? Tem calma, respira. Se não der certo nessa etapa, se for algo que não dê para solucionar nesse momento, respira e vê outro meio, tá tudo bem, assim, caso não der. Você tem que respeitar seu tempo, né? E você aprende isso. Aí, hoje em dia, eu consigo, assim, distinguir, mas, normalmente, antes de perceber, eu tô pensando naquilo, aquilo tá me corroendo por dentro, balançando o pé, o coração super acelerado. É horrível. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi registrado em fevereiro de 2020. Não demorou muito para que a doença se alastrasse por todo o país, o que resultou em uma pandemia. Assim como muitos estados brasileiros, Pernambuco decretou o estado de calamidade pública, gerando muita agitação, desespero e desemprego. Fechamos escolas, restaurantes, comércio. Sabemos do impacto causado, mas a vida é a prioridade. Combater a Covid-19 é inadiável. Encontraremos no tempo adequado soluções possíveis para os outros problemas. Medidas protetivas, como o isolamento social, se tornou a armadura da contaminação e o gatilho no ponto para os ansiosos. Vem crescendo no mundo casos de ansiedade na geração de jovens adultos. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 18,6 milhões de brasileiros, sendo 9,3% da população, convive com esse transtorno. O psicólogo Rodrigo Neri conversou com a nossa equipe sobre o assunto. Muita gente ainda está com aquela ideia de medo, né? E isso se torna mais um gatilho para a ansiedade, como eu falei. A vida volta ao normal, a gente precisa voltar gradativamente, com todos os cuidados, obviamente. E a gente aqui do Recife está vivendo uma realidade que gradativamente as festas estão se abrindo, os bares estão se reabrindo, restaurantes. Então se torna aí um lazer para que a gente possa fazer com os amigos e família.
Só que muita gente ainda está preso em casa por medo da variante Delta. Isso se torna disfuncional quando eu deixo de sair, eu deixo de ver minha família, eu deixo de ter momentos para mim com medo da pandemia. Suor, nervoso, falta de ar, sensação de pânico. Foi assim que Karine Santos, de 21 anos, moradora de Recife, se sentiu em meio às suas crises de ansiedade. Eu não conseguia de jeito nenhum ficar bem. Todo dia era uma luta e todo dia eu sentia como se eu fosse morrer. Passei um bom tempo sem, principalmente no início. Passei uns 6 meses, 7 meses sem terapia. E nesses 6, 7 meses foi um inferno na Terra. Eu não conseguia de jeito nenhum ficar bem. Todo dia era uma luta e todo dia eu sentia como se eu fosse morrer. Foi agravando ainda mais a minha ansiedade. Eu tive vários picos de ansiedade. A ansiedade é normal, todos sentimos. Porém, quando isso começa a impactar no nosso dia a dia, a gente precisa sim buscar ajuda e reconhecer que precisa. Eu já atendia online antes da pandemia, então já era uma rotina da qual eu estava adaptado. Porém, a procura era toda online nesse período de pandemia. Então eu também tive que reajustar toda a minha agenda, toda a minha disponibilidade para atender exclusivamente online. Então era tranquilo, mas por um período a gente também fica estressado, ansioso. E agora, eu preciso voltar, quando é que eu vou voltar? Todos passamos por isso, até nós também que cuidamos. Então a gente também, isso é um alerta aí, quem cuida de quem cuida. A gente também se cuida, a gente também precisa fazer o nosso tratamento. Principalmente para o online. Inicialmente era no online e hoje as pessoas buscam esse presencial para justamente saírem dessa zona de conforto em casa e de estresse, né? Que é mais confortável você não sair da sua casa para fazer uma psicoterapia, você não tem custo de deslocamento, estacionamento, transporte, mas ao mesmo tempo você está tão cansado de estar em casa ali preso o dia todo e misturando sua rotina de trabalho, de estudos, de lazer, que acaba ficando tudo muito bagunçado e as pessoas hoje buscam mais o presencial. Laila, estudante com 20 anos, foi diagnosticada com transtorno de ansiedade em meio à pandemia. Em entrevista, ela diz que se viu na necessidade de praticar corrida para liberar a energia e driblar o sintoma. Faço aquilo que me acalma e comecei a correr. Foi durante a pandemia, né? Me senti um atleta. Consigo correr 2 km, mas me sinto atleta. Alguns jovens que estavam passando pela transição de vestibular ou trabalho também foram um dos principais atingidos pela ansiedade durante a pandemia. Laila foi uma delas. E passei por coisas tipo término de namoro, essa decisão, né? Eu tenho que estudar para o curso que eu quero, mas estou em outra faculdade também. Mas aí, com a terapia, eu fui me organizando, mas a pandemia piorou muito a situação. Porque você se vê enclausurada, né? Você não pode sair para canto nenhum, principalmente no início. Eu tava todo mundo com muito medo, né? Obviamente. Então, foi horrível, horrível. Não é fácil viver com um transtorno de ansiedade, mas é possível sim se libertar. Bruno Paiva, de 29 anos, passou por esse processo e hoje se vê livre dessa sensação apavorante. Me vi muito aperreado, caso de morte, assim. Porque, assim, no início eu me sentia achando que ia morrer, né? Porque era uma sensação de infarto toda hora, de hora. Só que eu não sabia que... Eu achava que estava com problema de coração, só que não era problema de coração. Ficamos presos em casa, ansiedade, muita gente aí com pico de depressão. E aí agora, como é que a gente pode fazer? Autocuidado. Reconhecer que a gente precisa de ajuda quando esses sintomas eles já estão elevados, quando eu não tenho mais força para sobreviver, quando eu não tenho mais força para levantar, quando eu estou comendo muito ou comendo pouco. Quando esses sintomas ansiosos, eles estão impactando na minha qualidade de vida. A atividade física foi uma questão que melhorou muito isso, questão de gastar muita energia e também Deus também. Se não fosse Deus também não tinha, né? Porque eu tinha que me apoiar em alguma coisa, eu tinha que confiar em alguma coisa. A pandemia afetou direta e indiretamente a cada pessoa e cada um tem a sua maneira de refletir a ela. Com aulas à distância, trabalho em home office e comércio fechado, ficar em casa se tornou a única opção. Aí é que entra a grande questão. Como se adaptar a uma nova rotina dentro de casa sem afetar mais o psicológico daqueles que se viram isolados da sociedade? Em conversa com o especialista, ele enfatizou a importância de atividades e exercícios durante esse processo. E onde entra o autocuidado? Exercício físico, meditação, sair com os amigos, ler, fazer coisas que goste para poder tentar manejar essa ansiedade da melhor forma. A minha mãe, ela teve um problema de saúde por causa da Covid. Ela precisava caminhar, tomar sol.
E foi aí que eu precisei ir com ela, porque ela não queria ir sozinha. Minha mãe não estava se sentindo bem e estava se sentindo num quadro depressivo bem grave. Eu tive que descer com ela todas as manhãs para tomar sol. E eu interagia com minha mãe e com umas amiguinhas dela que faziam ginástica aqui no condomínio onde eu moro. Comecei a poder sair, né, de casa quando todo mundo já estava vacinado. Então foi mais flexível, assim, que eu pude ver meus amigos, pude conversar com meus amigos. E os poucos amigos que já estavam vacinados, a gente podia se encontrar em algum lugar e conversar, e foi mais refrescante. Me ajudou muito a prática de atividades físicas, a meditação em si e a leitura, que eu gosto muito de ler. Depois, com o tempo, eu fui conversando, né, tanto com o terapeuta, tanto com o psiquiatra, e eles foram falando para mim, olha, você tem que se acalmar. Diz que a fé é muito importante e você procurar meios que lhe fazem bem. Amigos bons, papos bons. Eu gosto muito de meditar. Eu meditava antes, comecei a meditar mais. Leio muitos livros religiosos. Que a ansiedade ela não vai ser resolvida sozinha. A gente pode até, sim, encontrar alguns meios pela forma do autocuidado, né, de se priorizar, de ter momentos de lazer, ter momentos que se conectem consigo mesmo. Mas quando a gente fala de transtorno mental, transtorno psicológico, a gente precisa, sim, buscar um psicólogo ou um psiquiatra especializado para o tratamento. Então, meu conselho é se cuide da sua saúde mental, busque um profissional capacitado para isso. Teve um dia que eu fui na UPA e uma doutora me ajudou. Que eu cheguei muito nervoso lá, ela entendeu que era ansiedade, me explicou o que era, me conversou comigo, aí mandou procurar um posto de saúde para tentar um médico específico na área. Aí foi aí que encontrei a doutora Tatiana lá, que ela é psiquiatra e psicóloga. Graças a Deus foi ela que me ajudou a entender isso. Faz mais ou menos 3 meses, eu vinha há uns 6 anos tendo crise de despersonalização. Aí, que é quando você tem uma distorção da realidade. Eu sou muito agitada. Aí eu tenho uma distorção da realidade a qual eu não consigo fazer minhas coisas assim no dia a dia, né? É como o meu cérebro entrasse no modo economia de energia. Só que do ano passado para esse ano eu tive crises mais sérias. Foi então, né, que eu fui procurar ajuda e para saber realmente o que era. Aí fui para o clínico geral, ele me encaminhou para pegar guia só para terapia, para o psicólogo. Aí ele me encaminhou também para o psiquiatra. Aí eu, né, fiquei com medo, você tem esse receio, né? Meu Deus, tô ficando louca, não sei o quê. Chegando no psiquiatra, eu conversei muito com ele, conversei com o psicólogo também. Ele disse que eu tinha SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, né? Que eu sou muito acelerada, sou muito agitada. E não sabia lidar com as coisas que a gente tem que se resolver, né? Adolescente, vida de vestibular, faculdade, e a gente acha que tem só aquele tempo para resolver. Aí eu pensei, né, tava depressiva, alguma coisa, síndrome do pânico. Aí o psiquiatra disse que era uma crise peculiar da minha ansiedade. Aí eu aliviei, né, para não ser algo mais grave e que tá tudo bem, que se fosse também, né, que não é errado, você precisaria de ajuda. Aí pronto, ele passou um tratamento para mim, para eu ficar mais calma, né, para dormir. E foi mais ou menos 3 meses. A psicóloga me encaminhou para um psiquiatra e comecei uma terapia. Desde então eu faço terapia. Fazem mais ou menos 10 anos que eu faço terapia. Faço terapia e tomo medicação controlada também. Porque eu tenho epilepsia e as minhas crises de ansiedade estavam desencadeando um colapso nervoso em mim, que fazia com que eu tivesse mais crises convulsivas que o normal. O que ainda me deixa intrigado é o quanto que as pessoas estão dispostas a investirem nisso. Muitas vezes a gente acaba investindo em viagens, em roupas, em outro tipo de lazer, não investe na nossa saúde mental, no nosso autocuidado. Então, o quanto que eu estou disposto a investir na minha prevenção e manutenção da minha qualidade de vida? Primeiro, essas pessoas às vezes não têm naquela situação
financeiramente, né, falando, a quantia para investir num profissional X que ela deseja. E aí como a gente pode ajudar? Clínica, escola, as faculdades oferecem serviços gratuitos até de psicoterapia, desse acolhimento, desse acompanhamento. Acho que o importante é a gente ter esse entendimento que precisa de ajuda e investir em tempo, dinheiro, prioridades, para a gente conseguir ter aí esse lado a lado com a nossa saúde mental. É dizer mesmo aos familiares mesmo, dizer a alguém que está passando por isso, porque assim, você tem que dizer a alguém, não pode esconder isso ou ficar pensando que as pessoas não vão. Porque geralmente a ansiedade, ela é muito assim, mas tu tá bem, né? Como é que tu vai estar mal que tu tem tudo? Tu tem tua família, tem uma moto, tem um carro, tem teu emprego. Só que não é isso. Você realmente isso aí não quer dizer nada. Você pode estar bem de vida, mas você tem que procurar alguém. Tem que, como é que se diz? Procurar ajuda médica, fazer atividade física, procurar alguma atividade física e procurar Deus mesmo para te ajudar nessa. Porque você está sozinho, mas tem que procurar uma base forte na família e em Deus para resolver esse problema, que é um problema muito difícil, entendeu? Muito difícil mesmo. Bruno, Karine e Laila são jovens de diferentes nichos que vivem ou já viveram essa condição psicológica. Os 3 procuraram a ajuda certamente indicada. Eu acho que primeiramente você tem que procurar um médico, né? Eu acho que você não pode se livrar disso sozinho. Você até pode, né? Mas assim, procura um médico para tentar entender a situação, para você realmente ter uma noção de como lidar com essas coisas, sabe? Aí o médico vai lhe ajudar e depois você parte para atividade física e outras coisas que podem aliviar isso. Uma atividade, fazer alguma coisa, sabe? Se autoconhecer é imprescindível nesse momento de ansiedade. Imprescindível, de verdade. E não ter medo de fazer o que você realmente quer.